como é que funciona esse fenômeno que todo mundo já está morrendo de medo, todo síndico agora tem esse receio. Será que pega fogo num estacionamento, num subsolo? Aquela fumaça, se for inalada, pode matar. Tempo de Condomínio. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Condomínio, aqui na Tempo FM. Estamos direto aqui do estúdio da Tempo FM e eu já te convido em primeira mão a seguir o nosso canal na Tempo FM. Você já pode aí seguir a gente no YouTube e também se inscrever em nosso canal, dá o like aí pra gente, começa a divulgar para os sua rede de contato, para os seus grupos aí de condomínios, de síndicos, de moradores, né? O tema de hoje extremamente relevante, com vários convidados especiais. Nesse primeiro bloco, eu tenho a honra de receber o capitão Felipe Bitmille, ele que é o capitão do Corpo de Bombeiros, um dos responsáveis, né, em estar divulgando e propagando e educando aí o nosso mercado com a nova norma, né, de segurança que foi aplicada pela entidade para regular as instalações de carros elétricos em condomínios. Também recebo, né, o perito, engenheiro elétrico, especialista em instalações elétricas de um modo geral, indústria, fábrica, mas também em condomínios. Carlos Farias, ele está aqui para trocar essa ideia junto com a norma, tirar dúvidas. Então sejam todos bem-vindos. Vou começar aqui com o capitão Felipe Bitmille, seja bem-vindo. É um prazer agora, primeira mão, agora em formato podcast, você já esteve com a gente no formato anterior, lá na rádio. Conta pra gente como é que está sendo esse primeiro momento. A gente sabe que está bem recente, né, essa norma, mas se você puder, de uma forma mais resumida, apresentar para os gestores, para os nossos síndicos, para as nossas síndicas, qual a importância dessa norma e como ela foi conduzida com várias mãos até chegar a esse formato final que foi apresentado. Certo. Boa tarde, Diego, Carlos também. É sempre um prazer, né, a gente estar aqui conversando sobre isso. O tema, né, segurança contra incêndio, vem trazendo com a sua ajuda, né, mais esclarecimentos aí para a população. E a norma, ela tem um significado muito importante justamente porque uma segurança que o Corpo de Bombeiros traz, né, não só aqui do Ceará, mas do Brasil inteiro, relacionada a essas novas tecnologias que vão surgindo de forma muito rápida, né? Então, desde o surgimento da tecnologia, do sistema de alimentação de veículos elétricos, assim como também do veículo elétrico, começou-se um estudo não só a nível nacional, mas a nível internacional, para se entender um pouco dessa dinâmica, né? Como é o incêndio relacionado à bateria, quais são os riscos envolvidos, né, nas edificações com esse tipo de sistema. Então, desenvolveu-se esse estudo a nível internacional e também aqui a nível nacional, muito através do próprio Corpo de Bombeiros de São Paulo, que lá, pela figura do Major Ronaldo, que é o responsável lá por essa parte de estudo, ele viajou, fez diversas viagens para o exterior, para a Alemanha, para a China, para os Estados Unidos, acompanhando os testes que eram realizados para entender um pouco mais como estavam tratando o assunto lá fora e como a gente poderia tratar o assunto aqui dentro. E tendo em vista isso, a própria Ligabom, que é a Liga Nacional do Corpo de Bombeiros, ela viu a importância de se fazer um comitê nacional para tratar sobre o assunto e elaborar uma norma, uma diretriz nacional, porque até então estava tendo uma certa dificuldade dos estados, alguns estados estavam adotando medidas muito rígidas, né? E aí o próprio mercado via aquilo ali como uma impossibilidade, né, de aquilo ali ser implementado, então veio batendo muito forte também nos corpos de bombeiros e o Corpo de Bombeiros, não, peraí, vamos organizar um pouco melhor isso, vamos nos basear em cima de estudos que estão sendo feitos, outras normas que estão sendo elaboradas e até então a gente faz, então, depois disso, né, uma diretriz nacional que a gente possa basear aí as legislações dos outros estados, já que os outros estados têm essa autonomia para legislar. E aí foi o que foi feito, né? Foram realizados diversos estudos. Aqui na comitiva do estado do Ceará, quem faz parte, né, até hoje ainda faz parte desse comitê, sou eu, juntamente com o Coronel Joel, que o Coronel Joel é o chefe, né, o condutor lá do Comando de Engenharia, né? Minhas saudações, Coronel Joel, e que prontamente nos atendeu mais uma vez aqui, liberando a sua participação aqui no nosso programa. Exatamente, agradecer justamente a ele, porque vem conduzindo muito bem, né, esses estudos aqui a nível do nosso estado, e a gente participou de diversos encontros relacionados a isso também, né? Fomos para um treinamento em São Paulo, justamente lá na Escola Superior do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que foi feito o primeiro laboratório
da América Latina relacionado a incêndios em estacionamentos cobertos, né, fazendo ali a simulação de subsolos. Então, a gente acompanhou isso de primeira mão, assim como viagens que fizemos a Pernambuco, a fábrica Moura. Vimos diversas empresas que a gente também teve a oportunidade de ir lá, né, no próprio local de fabricação, na Eletro, que é a maior frota de ônibus elétrico lá do estado de São Paulo, a fábrica responsável, né? Então, com base em tudo isso e também diversos estudos que foram trazidos pelo próprio profissional, né, do mercado, para o Corpo de Bombeiros, a gente conseguiu chegar numa diretriz nacional, né, vendo a melhor forma da gente conseguir combater um incêndio, né, trazendo segurança para as pessoas, não só o combate, mas também a prevenção, né, relacionadas a essas novas tecnologias, de tal forma que também conseguisse implementar isso no mercado sem ter um dano assim muito grande, né? Inclusive para edificações já existentes que precisariam se adequar. E aí chegamos numa diretriz nacional e essa diretriz ela baliza todos os estados relacionados, né, a essa segurança contra incêndio nas edificações. E a partir dessa diretriz, nós aqui do Corpo de Bombeiros prontamente já fomos atrás de elaborar a nossa norma aqui estadual. Se eu não me engano, nós fomos o segundo Corpo de Bombeiros do Brasil a já ter a norma pronta após a diretriz estar elaborada. Mas aqui também nós tivemos que fazer alguns estudos, porque a diretriz, ela dá uma diretriz, né? E é que a gente... Ela, tipo, normatizou uma lei mais geral para todo mundo, todos os estados, e cada estado, lógico, tem a sua peculiaridade, e é o que vocês devem ter feito. Isso, a gente Ceará, estudou, né, o cenário, viu, baseado nas nossas normas atuais, o que nós já cobramos e como nós podemos viabilizar, né, a nova norma, baseado no que nós já cobramos, né, para não ficar uma coisa também impossível de ser executado. Sim. Principalmente quando a gente fala de edificação já existente, que o problema é um pouco maior, né? Sim. Antes de a gente entrar profundamente aí nas mudanças, né, o que diz a norma, os pontos principais, queria também ouvir aqui o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos, mais uma vez aqui na nossa bancada. Sim. Você como especialista, né, como a pessoa realmente, o profissional que instala, e os profissionais, como o capitão colocou, fizeram parte também, de alguma forma, nesse estudo amplo para apresentar essa norma. Diante do que você já viu, né, e baseado nessa nova norma que você já leu, né, e com certeza já está antenado aí com as mudanças, qual o principal recado que você pode estar passando para quem está nesse processo de instalação do seu carregador elétrico no condomínio? Aí vai para o síndico, vai para a síndica, para o gestor que está nesse momento, né, de adequação, e para aqueles que já instalaram, mas não tomaram o cuidado, né, de buscar um conhecimento técnico ou buscar uma visualização técnica para evitar um risco de um incêndio no seu condomínio. Ok. O que eu sempre gosto, como engenheiro, a gente segue regras, a gente segue as leis, né? O ser humano precisa ser educado, respeitar o próximo, e essa antecipação que o Corpo de Bombeiros do Ceará mostrou com essa norma técnica, o cuidado com a tecnologia e com as pessoas, deixa a gente muito tranquilo, muito seguro de que o risco que a gente ainda corre hoje, daqui a pouquinho a gente vai estar com ele dirimido, porque ela contempla um cenário quase que completo do que você tem. O veículo, o carregador, o entorno, é muito importante, né? Eu sempre dou uma importância bem particular ao entorno de qualquer evento. Bom, a gente não pode negar que os episódios acontecem. É por isso que o Corpo de Bombeiros está sempre em primeira mão, tentando se antecipar e evitar o maior risco, que é o dano do fogo, do prejuízo às vidas, né, e aos patrimônios. A gente recentemente viu aí um episódio, acho que em Teresina, né, em Teresina, de um carro pegar fogo lá em um condomínio, inclusive, né? A que você atribui, o capitão? Não é esse episódio específico, mas diante de todo esse estudo de campo, toda essa percepção, né, de mercado, de mundo, porque foi uma pesquisa a nível mundial, como o senhor bem relatou, a esse tipo de episódio. Onde é que realmente o condomínio sofre o maior risco quando permite uma instalação, né, de um medidor? E aí eu não vou entrar no mérito se está correto ou não está correto. Qual é o ponto principal que o síndico deve se atentar quando permitir isso? Certo.
toda tecnologia ela vai trazer, juntamente com ela, riscos, né, inerentes à própria tecnologia. E a gente não pode deixar de lado, né, a própria bateria de lítio, né, que hoje é o principal ponto ali que é utilizado nos veículos, né, sendo os veículos de grande porte também como os de micromobilidade. Então, a própria bateria, ela traz um risco, ela é um risco mais significante, é um risco menos significante. Aí eu não vou entrar não vou entrar no mérito da questão, mas ela traz um risco relacionado a isso. E assim como também os sistemas de alimentação de veículos, que a gente chama o SAV, né? E é por isso que, tendo em vista essas questões do risco trazido pelas as novas tecnologias, nós adotamos essa postura, né, de estudar, entender melhor e trazer as medidas de proteção para que a gente evite que o incêndio tome proporções desastrosas. Porque não é só a questão de evitar totalmente o incêndio, porque o incêndio é difícil ali você controlar que ele aconteça, porque ele acontece por diversos motivos, seja por uma questão de má instalação, seja pela questão da própria fiação antiga, seja pela questão da própria bateria, que acontece, fenômenos relacionados à bateria, né? Não pode deixar isso de lado, né? A gente sabe que a tecnologia ela avança, daqui a pouco as baterias vão estar mais seguras, já estão sendo feitos estudos de trocar a bateria de lítio por um outro tipo de elemento químico que traz menos prejuízos, né? Existem empresas aí que já estão nessa vanguarda desse estudo. Então a gente sabe que isso aí com o tempo vai não vai demorar muito para estar bem mais vai estar mais seguro, seguro, né? Mas existem os riscos que sempre existiram e sempre vão existir, principalmente por conta do descuido da população, a falta de cuidado, porque na casa da gente a gente sabe que muitas vezes você coloca ali um Benjamin e coloca naquela mesma tomada diversos equipamentos trazendo a sobrecarga. Às vezes no Natal você coloca uma árvore de Natal, enche ali de penduricalho, né? E coloca ali aquela coisa bonita, tecido, mas se esquece que aquilo ali muitas vezes esquenta, às vezes coloca uma vela e deixa a vela acesa. Então são cuidados que a pessoa tem que ter no geral, né? O próprio GLP. Então essa tecnologia nova ela também traz riscos inerentes a isso. O principal ponto que eu falo relacionado aos sistemas de alimentação é o que a gente já aplica e aplicou até mesmo antes da norma estar publicada, foi esse cuidado que a gente teve, que é relacionado a quem faz a instalação do sistema. Então, a gente já tem um parecer, que esse parecer já está valendo, já antes da publicação da norma e continua valendo, né, depois da edição dela, que o sistema de alimentação de veículos elétricos ele precisa ser instalado por uma empresa ou profissional habilitado para isso, com emissão de documento, né, do responsável pelaquela instalação. Então, não é qualquer pessoa que deve fazer a instalação. A gente cuida justamente dessa questão, porque a gente sabe que um profissional habilitado ele vai ter o cuidado, vai obedecer às normas que já existem, inclusive existe uma NBR específica para a parte de instalações de sistemas de alimentação de veículos elétricos. Então, a gente tem esse cuidado relacionado ao profissional. E fora isso, a gente também teve o cuidado de pedir a viabilidade do próprio sistema. Então, não é só você instalar o sistema na edificação, é você saber se aquela edificação tem condições de receber aquele sistema. Porque tem muitas vezes que um condomínio é muito antigo e ele não aguenta mais carga, vamos assim, elétrica naquele local. E não tem como você instalar um sistema fazendo que ali tenha uma sobrecarga naquele edifício. É inviável. Então, infelizmente, esses locais não vai ser possível. Então, é por isso que você precisa ter também ali um estudo de viabilidade por empresa profissional, dizendo que aquele local, não, aqui a gente consegue instalar X quantidades de locais ali para alimentar o veículo elétrico, ou então fazer um sistema rotativo. É a empresa que vai determinar isso. Então, a gente já teve esse cuidado para mitigar essa questão de sobrecargas, né? E a norma técnica, ela vem fora esse parecer, trazendo as medidas de proteção caso ocorra um incêndio, que aí foi o que a gente fez de acordo com todos esses estudos, né? Vendo o que seria necessário para a proteção da própria edificação caso o incêndio aconteça, né? Para exemplificar a norma na prática, daqui a pouco eu volto com o capitão perguntando o processo, né? Para quem pretende agora instalar, você vai me dizer, de acordo com a norma, qual seria o passo a passo. Mas trazendo aqui para o fenômeno do incêndio, o Carlos. Mito ou verdade? Depois que começa a pegar fogo, o carro atual, ninguém consegue apagar esse incêndio. Como é que funciona esse fenômeno que todo mundo já está morrendo de medo, todo síndico agora tem esse receio? Será que pega fogo num estacionamento, num subsolo? Aquela fumaça, se for inalada, pode matar? Como é que funciona esse episódio, esse fenômeno do incêndio, né? O combate eficiente, sim. E os bombeiros eles têm um negócio interessante que dizia-se muito no passado, não se combate incêndio, combate-se princípio de incêndio, né? Então, é o famoso abafa.
você abafa com abafador, você abafa com água, você abafa com extintor. Você não deixa que a coisa cresça, que ela fuja do seu controle, né? Do mínimo controle. Então, a norma fala que o abastecimento tem que ser assistido, porque qualquer problema você está ali para ajudar. Hoje você tem os extintores de lítio, né? Então, você tem condição de combater, tem os sprinklers projetados pela norma, são soluções que vão atuar no princípio do incêndio. Né? Então, se você deixar ele tomar conta, qualquer que seja a qualidade o elemento que gerou aquele incêndio, ele foge do controle. Uma vela, numa cortina. Se a gente for trazer para a realidade do nosso mercado, principalmente, ninguém está preparado para uma situação dessa. Concordo. Ainda. 99,97. Né? Então, capitão, para a gente poder aqui orientar os nossos ouvintes, nossos síndicos, nossos gestores, vamos agora aqui estratificar essa norma bem detalhada. Eu quero o meu condomínio seguro, de acordo com a nova norma do Corpo de Bombeiros, sem risco para os meus moradores. O que diz o contexto geral da norma e como o nosso síndico, a nossa síndica pode seguir aí a cartilha para ter esse seu condomínio seguro? Certo. Primeiro, só pontuar aqui o que o Carlos falou, muito bem falado, inclusive, que é justamente isso, né? A gente tem que ter o cuidado ali na questão do princípio. E a norma, ela traz as proteções justamente para isso, para a gente não deixar que o incêndio tome proporções muito desastrosas. Muito bem falado por ele. Porque as medidas de proteção que eu vou falar agora, né, que tentar resumir, né, que a norma traz, é justamente para que evite que o incêndio ele tome proporções muito grandes. Inclusive, com tempo de resposta ali do Corpo de Bombeiros tem que ser rápido relacionado a isso, porque falando do sistema de alimentação de veículos elétricos, a bateria de lítio, quando ela entra no estado de fuga térmica, que é o thermal runaway que a gente fala, né, ela não tem um controle muito efetivo. Então, a questão a gente não consegue combater o incêndio? Consegue, já foi provado que o incêndio no veículo elétrico consegue ser combatido, mas é muito mais fácil e menos danoso você conseguir combatê-lo ali no início. No princípio. Né? No princípio. Então, por isso que as medidas de proteção que são previstas na norma, a princípio o pessoal pode achar exagero, mas não é exagero, é justamente porque foi feito esse estudo e se observou que é ali no início do incêndio que você vai ter o controle melhor, né, da situação, não vai deixar ele se alastrar. Tá. Mas, enfim, quando a pessoa quiser se regularizar, eu vou... Na prática, né? Estou aqui é. agora querendo obedecer, sou um síndico extremamente aí competente, quero dar segurança para os meus moradores, quero seguir a lei, quero seguir a norma, que infelizmente a lei não é seguida. Essa é a grande realidade, né? Por mais que a gente venha aqui com essa pauta, eu tenho que ser muito sincero, poucos síndicos cumprem a lei. Inclusive, a gente vai falar sobre estatística, né? Sobre a certificação, que é uma lei já antiga, mas vamos imaginar que a gente está mudando o mercado, a cultura e esse papel do tempo de condomínio, né? Gerar conhecimento, engajar aí o mercado. O passo a passo para seguir a norma e ter o condomínio seguro. O primeiro ponto é o básico, né? É saber se a sua edificação tem certificado ou não. Então, o primeiro começa por aí. Começa por aí. É você já buscar o certificado de conformidade. E aí tem outras variáveis relacionadas a isso, a certificação. Só para aproveitando, tira aquele mito da abreviação que muitas pessoas copiaram aí de outro estado, né? A AVCB. O pessoal usa muito essa nomenclatura AVCB, que não é usual no nosso estado. A gente utiliza o certificado de conformidade. Mas a gente entende quando a pessoa fala AVCB, né? Então, quando essa sigla não existe, é o certificado de conformidade que tem um período para ser renovado, né? Isso, tem um período para ser renovado. Normalmente a gente está falando aqui de edificações multifamiliares, condomínios, né? A validade é de 4 anos. Então, você tem que saber ali se o certificado está ok, né? Se ele está perto de vencer, se não está. E se não tiver, você Antes de começar a pensar em carregador, já tem que estar com já tem que verificar essa situação, né, do certificado. Pois Agora, se vocês falam, não, eu não tenho certificado, mas eu quero instalar e na hora que eu for instalar, eu vou buscar esse certificado, vou buscar, né, me regularizar. Trabalhar os dois juntos, os dois juntos, me regularizar, enfim, do que for. A primeira questão é, se você for fazer a instalação, que é o que a gente está falando aqui, né, do sistema de alimentação, você tem que buscar o profissional para isso, que é o que a gente já cobra no parecer técnico. Então, primeiramente, você vai procurar um profissional, uma empresa, enfim, para fazer a instalação e o estudo de viabilidade, para saber o quanto que você pode ali instalar, né, de carga elétrica na sua edificação. Para ficar mais claro, a empresa tem que ter o quê? Um engenheiro elétrico, um engenheiro civil, tem alguma
credencial mínima que ele tem que exigir, um KNAI específico, Não, ou assim, vinculado ao Corpo de Bombeiros? Não. O que a gente pede é o profissional que tenha habilitação para aquilo, né? Hoje em dia a gente tem o engenheiro eletricista que faz isso, né? E eu acredito que o técnico também, né? O técnico ele vai ter até certo limite ali de potência também conseguir trabalhar. Eu não sei ao certo quanto ali de potência vai pegar num condomínio, numa Mas instalação seguro o dessa. engenheiro elétrico. Eu não vou falar assim, eu não vou limitar, né? Porque eu posso estar fazendo aqui uma limitação de mercado. Mas é procurar o profissional habilitado para aquilo. Vamos falar assim, é melhor. Profissional habilitado, a pessoa procura qual é o profissional habilitado para isso, né? Seja engenheiro, não sei se é arquiteto, não sei se um técnico, enfim. Procura um profissional habilitado, uma empresa que já tem esse profissional habilitado, né, no quadro lá de funcionários dela e faz esse estudo de viabilidade e juntamente com a instalação, depois do estudo, né, eu consigo aqui instalar a quantidade X e essa empresa, o profissional, faz a instalação de acordo com as normas atuais, NBRs e tudo mais. Aí você vai ter uma segurança, né, de instalação. É importante a gente falar que a norma da gente, de veículos elétricos, a NT48, a gente já traz uma limitação relacionada à tomada de instalação. A gente tem 4 modos de recarga, né, que é o modo 1, 2, 3 ou 4, é a parte mais técnica, mas basicamente o modo 1 e 2 são tomadas comuns, NBRs, né, que a gente fala, tomada comum. O 3 é um modo que você tem aquele all-box, né, que é aquele sistema mais inteligente, e o 4 é o totem, aquele para recargas mais rápidas e robustas. Então, a nossa norma já traz proibição relacionada à instalação de tomadas de modo de recarga 1 e 2 para locais em ambientes internos. Então, isso aí a pessoa, né, a empresa que for fazer esse tipo de instalação já tem que ter ciência tanto da NBR como também da norma do Corpo de Bombeiro, que já traz essa restrição relacionada a isso. Então, procurar a empresa para fazer essa instalação. E depois de fazer essa instalação, a questão de regularização do próprio sistema, para você conseguir o certificado, a norma, ela traz um período ali de regularização, dá um prazo para você se adequar, pronto, um prazo de adequação. A norma, ela trouxe um prazo de 6 anos. Então, as edificações, elas precisam estar regulares até esse prazo máximo de 6 anos. Porque a gente sabe que tem diversos quesitos relacionados a isso, né? Tanto a instalação de execução, porque não é tão barata, tem as questões de levantamento de orçamento e tudo mais. Então, precisamos de um prazo, né, adequado para isso. Pensamos um prazo que, inclusive, é o mesmo prazo que São Paulo adota, de 6 anos para a regularização. Tá. Então... ficou claro, eu imagino que esse tempo é o tempo que está sendo dado aos gestores, aos síndicos, para se adequarem a essas mudanças. Acredito, inclusive, que a tecnologia, eu volto aqui para o Carlos, ela pode evoluir até em bem menos tempo, né, em termos de forma mesmo de abastecer, diminuir, né, os tamanhos, como era o celular, o tijolão, agora a gente tem aqui um relógio, mas de acordo com segurança, quando se trata aí de norma do Corpo de Bombeiros, a gente adverte, né, os gestores não esperar 6 anos para começar a se mexer. O brasileiro é muito lento nesse sentido educativo e de prevenção. Então, a gente recomenda que já busque os profissionais, já comece a dialogar com os seus moradores, né? Existem algumas soluções rápidas que talvez o eletroposto já é uma solução que eu queria trazer aqui para o debate, que é uma solução que resolve talvez a questão coletiva, né? E em alguns casos até gera receita para o condomínio, mas tem que ser bem feito, de acordo com a norma, né? Só um corte aqui que eu vou fazer, só para deixar claro, né? A gente tem esse prazo de 6 anos da norma que ela traz, mas é para a instalação dos sistemas que a norma prevê. A parte do parecer técnico, né, que da empresa responsável tem que ter o laudo de viabilidade, isso não é 6 anos não, isso já está valendo. Inclusive nas vistorias que fazemos de renovações, as fiscalizatórias, a gente já cobra isso. Cadê? Tem instalação de sistema de alimentação de veículo? Tem. Então, você me apresente aqui quem foi que instalou, a empresa, o profissional e o laudo de viabilidade. Isso já é cobrado. Se a empresa não apresentar, se o condomínio não apresentar, ele vai estar irregular. E vai ser autuado. Vai ser autuado, enfim. Então, você que já tem no seu condomínio, né, e fez lá com a empresa do seu João, né, já fique logo alerta, está irregular. Não passou pela credencial, né, da empresa regulamentada. E aí eu acredito que precisa do CREA para dar o registro, né? E apontar o técnico responsável, né? E não teve esse processo nenhum, está lá instalado, talvez na tomada foi colocada
tecnicamente aqui, mas eu entendi que o nível 1 e 2 já não pode, tem que, se for num subsolo, numa área coberta, tem que ser o 3 ou o totem. Fala um pouco sobre isso, o Carlos, como é que é tecnicamente essa Tranquilo. instalação? Ele falou uma coisa interessantíssima que a gente, na leitura mais rápida, ninguém percebe. Você tem o projeto, você tem o estudo do gerenciamento de risco, você tem a tecnologia, o que eu falo do entorno, a tecnologia que a gente está falando, as outras tecnologias, porventura, que esteja próximo, a convivência delas, a interferência uma na outra. E então você vai envolver vários profissionais. Originalmente, historicamente, quem faz projeto de incêndio é engenheiro civil. Mas na engenharia, a engenharia elétrica vê, a mecânica vê, o mesmo produto, a mesma cadeira de hidráulica. Então, as pessoas terminam se especializando porque o mercado exige, porque faz uma pós-graduação, coisa parecida. Mas a questão está ficando caro. Por raciocínio que está ficando mais seguro. Você vai ter 3... Muda a visão. 4, Tá ficando caro não, tá ficando mais seguro, pessoal. E você imagina que, por mais caro que seja, você vai entender que a segurança é maior se o seu apartamento estiver embaixo do carregador, estiver acima do carregador, né? Eu não vou nem no apartamento, eu vou na vida. Quanto é que vale uma vida? Uma vida. Pois é, você está lá Eu dentro acho do que apartamento. o principal ponto, gente, não é o valor, não é o bem, é a vida. Capitão, Corpo de Bombeiros nasceu para salvar vidas. O propósito principal, antes de qualquer patrimônio, antes de qualquer coisa, é a vida. Então, você que é síndica, você que é síndico, você cuida aí de famílias, de vidas. E a gente está falando aqui de um ponto, que é o carro elétrico, mas em outras oportunidades, e eu vou ainda puxar esse lado aqui com o capitão, é ter o cuidado, é ter o zelo, é ter a segurança. Existe a lei da inspeção predial, que a gente trata lá com o CREA, que envolve o Corpo de Bombeiros também, mas tudo é preocupação com vida, porque prédio cai, né, se não tomar cuidado, e pega fogo, se não tomar cuidado. Então, Claro. nosso papel aqui é comunicar, trazer essas pautas educativas e mudar a cultura. Porque na ponta é isso, é o caro, né, o caro? É o Deixa eu caro. acrescentar um elemento que está faltando a gente contemplar, que a gente está segurando aqui na legislação, como é que eu digo, o mentor, um dos mentores está aqui, a gente tem que bater continência para isso, né? O termo é apropriado, mas existe outro ponto, o vendedor, o equipamento, o mercado. E aqui a gente, graças a Deus, em Fortaleza, a gente tem empresas sérias, cadastradas no CREA, que têm uma responsabilidade técnica. O engenheiro, a empresa está cadastrada e ela faz estudo, eu conheço algumas. Não se preocupe, pelo Carlos, que a gente vai país. ter no segundo quadro oportunidade de conversar com uma das maiores empresas especializadas aqui no mercado, justamente para dar segurança para os nossos ouvintes. Mas a gente sabe que a dor existe, o nosso papel aqui nesse primeiro bloco é trazer a norma, trazer a lei, educar, né, vocês como especialistas também trazendo o ponto de vista técnico operacional, né, e nessa questão específica que você estava iniciando do caro, não tem que pensar no caro, né, Carlos? Tem Não, que de pensar jeito na nenhum. segurança. Tecnicamente, você como engenheiro e perito também, né, qual é a tua visão de uma maneira geral do que está faltando? É educação, é vontade, o que está faltando para os síndicos? Bom, o síndico, assim, é para todo mundo. Graças a Deus, nós estamos num momento que eu digo que é questão de tempo. A gente teve uma notícia boa com a lupa que o Corpo de Bombeiros pôs nesse assunto, e nós temos uma coisa fantástica. Quem está olhando para isso é a Fórmula 1, camarada. Então, a cada corrida, os caras estão dando um zoom maior naquilo. Então, aqueles malucos lá dizem assim, o que é que eu faço para essa bateria ficar mais segura? E vão fazer, né? Então, vamos aguentar um pouquinho mais aí essa vontade de ter o carregador em casa. As empresas que instalam, me desculpem, mas vai ter muita instalação mais segura. Mais daqui a... Sem você investir no poder usar. Né? Então, a gente tem gente de muita qualidade buscando tornar isso mais seguro ainda. E é sorte nossa. Isso está acontecendo nesse momento. Né? A autoridade máxima se preocupando com a segurança, se antecipando aos riscos, a sociedade tomando conhecimento. Um dos elementos, o veículo, que é o nosso aqui, nós estamos, né, Tempo de Condomínio, está trazendo essa luz para
esse ponto tão seguro, tão Importante. importante da vida da gente, né? E o mercado se mexendo como um todo. As empresas são locais, que tem pessoas inteligentes, mas os malucos gênios da Fórmula 1 agora estão trazendo isso já para a gente. A gente é otimista, não é de graça, não é porque está acontecendo. É possível pensar que daqui a um ano, 6 meses, Daqui a essa 6 prêmios, tecnologia, daqui a 6 prêmios isso aí já essa tá tecnologia vai estar, inclusive, mais barata. acessível. E aí né? o alerta vai, sim, para você que já tem uma instalação, que não passou pelo crivo de um profissional, de um especialista habilitado, porque o prazo, né, o capitão Felipe, é de 6 meses para se adequar ao que foi instalado, né? 6 anos. 6 anos, perdão. Pensamos. 6 anos. Mas para o que já está instalado de forma inadequada, já pode ser penalizado o condomínio, Sim, né? como eu falei, o nosso parecer técnico já está valendo, né, relacionado a essa instalação segura, né, por parte da empresa e o laudo de viabilidade. Isso é um ponto bem importante a bater, né, porque a pessoa pode pensar que não, tenho 6 anos para poder emitir esse laudo. Não, o laudo você tem que emitir lá de imediato, né, e o profissional habilitado para a instalação. Outro ponto importante também é só esclarecer que essa questão dos 6 anos, né, da adequação dos sistemas. Aí, alguns engenheiros até perguntaram para mim, o cara está fazendo agora a edificação dele e ele tem 6 anos para fazer, e aí ele faz agora ou ele deixa mais para frente? E aí o que a gente indica é que você converse juntamente com o projetista, ou enfim, quem está Isso ali... para obra nova, né? Que está Isso. sendo edificado. Para saber se vale a pena deixar mais para frente, porque a gente sabe que edificações novas, elas são tratadas diferente de edificações existentes na norma. Edificações novas, né? O que é edificação nova para a norma? É da norma para frente, né? Da publicação da norma para frente, a gente vai tratar como edificação nova. Essas edificações novas possuem sistemas de segurança mais robustos, que aí, se o cara deixar para instalar depois da edificação estar feita, por exemplo, nessas edificações novas, talvez seja um custo maior. Então, a gente meio que orienta para o cara, não, procure fazer logo, que provavelmente você vai ter um custo menor para isso. E um outro ponto que eu deixo claro também é que a nossa norma teve a preocupação, e isso aí foi juntamente com o pessoal do Rio de Janeiro, eles que trouxeram na norma deles, e eu entrei em contato com um dos responsáveis lá da edição da norma, e achei interessante trazer para a nossa, que é alguns pontos relacionados à micromobilidade. Então, é importante dizer que, na maioria dos casos, inclusive com vítimas que a gente tem, relacionados a incêndios com baterias, envolvem veículos de micromobilidade. Então, são patinetes, são bicicletas com baterias, são motos pequenas. Inclusive, teve um incidente na Beira-Mar, que foi justamente com aquelas motozinhas pequenas que se utiliza a bateria de lítio. Então, Sim. a gente teve esse incidente aqui. Não foi com veículo mais elétrico grande, né? Mas foi com esses tipos de Para transporte. essa modalidade de transporte, tem um tratamento A gente diferenciado? tem na norma. Na norma a gente trouxe para evitar com que esses veículos, as pessoas carreguem ele dentro de casa, né? Então, tentem carregar ele fora de casa, porque muitos dos casos que a gente percebe é que você que tem o seu patinete, a sua bicicleta, por comodidade, leva para dentro do seu cômodo, para a sala, para o quarto, deixa lá carregando, acontece algum problema justamente porque a tomada não é a mais adequada para aquilo, tem um problema na tomada, ou então na própria bateria, o que seja, né? E acontece um incêndio, a pessoa fica impossibilitada, inclusive, de sair, porque aquilo muitas vezes você coloca ali na porta da sala, você coloca ali, né, no começo ali do quarto, e aconteceu já diversos casos no mundo inteiro, né, principalmente na China, porque lá na China é o maior mercado relacionado a isso, de vítimas com incêndios em motos, em bicicletas. Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro das unidades, dos apartamentos. Então, é como se você estivesse trazendo o risco para dentro da sua casa. Então, é importante que você... Literalmente. Para o síndico que está acompanhando aqui, a síndica, a orientação de uma instalação para essa demanda específica, ela segue o mesmo do carro ou é diferenciada a Tem forma? alguns itens diferentes da norma, né? Que aí, como são riscos menores, a gente trata de acordo com o risco, né? Mas é importante que se oriente, principalmente, que não leve esse risco, né, para dentro do apartamento. Inclusive, um caso muito emblemático foi daquela pessoa, daquele homem, né, que estava no elevador com a bateria levando, né? Acho que era a bateria de uma moto, pegou fogo dentro do elevador. Dentro do elevador. Imagina aí a loucura. Pois é, então é um risco grande. A gente não pode deixar a bateria vai ficando mais seguro, claro, mas sempre tem um risco inerente, né, à tecnologia, que a gente tem que ter o cuidado, né? O perigo é esse, é a gente ficar seguro demais achando que não vai acontecer. Sempre a segurança acima de tudo, de qualquer bem, e eu acho que a visão de qualquer gestor é trazer para a sua comunidade, para a sua sociedade, o que diz a regra
mas prevenir, né? Sempre ter esse olhar de prevenção. Para a gente finalizar, meus amigos, eu queria as considerações finais aí para os nossos ouvintes, de tudo que a gente comentou aqui e trouxe, né, de forma resumida, expor a necessidade do conhecimento, de seguir a norma, de seguir a regra, de seguir a lei. Para corporação, capitão, você me passou um dado que quase 80%, é um dado assim que eu fiquei impressionado, quase 80% dos condomínios não estão com a sua certificação em dia, é isso mesmo? A gente tem aí na base, dentro das nossas estatísticas, que eu não posso dizer assim que é totalmente preciso, né? Tem algumas falhas pequenas por conta do próprio sistema, mas a gente tem assim uma noção geral que certificados, né, hoje atualmente a gente tem ali na base dos 24% mais ou menos disso, de edificações que estão certificadas atuais, né? Não significa que edificações que nunca tiraram certificado. Dentro desse escopo existem edificações com certificados também fora da validade, né? Vencidos, então ou que não tem certificados ou certificados vencidos, mas nesse panorama geral a gente sabe que são muitas edificações, até mesmo porque todo dia abre empresa nova, e nesse escopo não é só condomínio, né? São todos os tipos de edificações, desde pequenas, indústrias, comércios, todo Mas tipo, é um né? número Sim, bem relevante. relevante. Então, fala aí para os nossos síndicos, para as nossas síndicas, que ainda não botaram isso como prioridade, qual caminho devem seguir através da própria Fale Conosco, lá da entidade, como eles podem ter o apoio da entidade para denúncias. Você que é morador e quer a certeza de ter esse certificado, ter a segurança do seu condomínio, onde ele deve buscar aí um Fale Conosco, uma ouvidoria, e também o síndico que não tem o conhecimento, não sabe qual é a empresa, onde é que ele pode recorrer para colocar a sua certificação em dia. Sim, é o que a gente orienta sempre, é que o síndico, o responsável, ele procure o profissional para orientar, né, relacionado a isso, ao Corpo de Bombeiros. Primeiro, saber se tem certificado ou não tem certificado, que isso é básico, que dá para você conseguir essa informação fácil. Caso a edificação esteja com certificado vencido ou não tenha o certificado, ele procura uma empresa habilitada que vai ajudar nessa certificação, e hoje em dia no mercado existem várias, né? Inclusive no Corpo de Bombeiros, no próprio site, nós temos uma lista lá de profissionais no qual ele pode se basear. Qual é o site? É no site do cbmce.cep. Você colocar CEPI no próprio Google, que é o site do CEP, você vai achar. Eu não sei decorar daqui. CEPI. Que é o CEP, né? Não sei decorar do site todo, mas se você for no cbmce.gov.br... Busca lá no Google, bota CEP, isso. E aí já tem lá uma lista aí você vai empresas. entrar no nosso site do CEP, né? Você pode entrar pelo site do Corpo de Bombeiro, que é o cbmce.gov.br, ou você pode entrar pelo site do próprio site do CEP. Né? E aí lá você tem essa lista de profissionais que vão lhe ajudar. Agora, caso você queira fazer a denúncia ou por alguma dificuldade você não consiga, você pode fazer também uma denúncia através do Fale Conosco, que é o nosso canal de comunicação, falando que qualquer problema que exista, né? O cara que colocou o síndico mesmo não entrega. Eu estou aqui, sou morador de condomínio, não consegui pedir ao síndico, o síndico não me entregou. Ou então tem alguma irregularidade que você percebe, você viu que um morador colocou o gás dentro da unidade, que isso aí não pode, né? O botijão. Ou a mangueira, não existe mais mangueira ou então um morador mais cuidadoso, né? Vê que o extintor está fora da validade, ou não existe o extintor, né? E aquela situação ali não se resolve, ele pode denunciar, né, para o Corpo de Bombeiros, e a gente vai mandar uma equipe de fiscalização para verificar. Normalmente a gente tem um prazo até rápido ali de atendimento. Qual a média aí de atendimento? Normalmente 30 dias a gente consegue já atender essa solicitação e vai tomar as medidas cabíveis, né, fazer uma notificação e tudo mais para que a edificação se regularize. Condomínio, síndico, responsável. Tem multa para ele, para aquele que não segue? Como é que é a parte da notificação em si, no estágio final, vamos dizer assim? Sim, hoje em dia a gente tem a portaria 618, que regula a fiscalização. Então, quando o Corpo de Bombeiros visita aquele local e ele possui alguma irregularidade, ele notifica aquele local, que é a notificação de autuação, e dá o prazo, né, um prazo razoável para que a pessoa resolva o problema daquilo ali. Caso ela não resolva dentro daquele prazo, ela vai estar passiva de multa. Ok. Meu amigo Carlos, consideração final aí, você que é um especialista na instalação, em fazer com que a norma na ponta ela esteja segura, né? Na instalação ela esteja segura para aquele ambiente, para aquele condomínio, para aquela comunidade. O que você pede aí aos síndicos, aos gestores, em relação a cuidados na contratação? Quanto à escolha de empresa, escolha de profissionais, quais são os cuidados principais que o gestor deve ter nesse momento de mudança. Eu acredito que
que a mudança que estávamos pensando do carro elétrico daqui a 10, 5, sei lá, 15 anos, ela não é uma mudança que não é mais mudança, é realidade. Né? E a gente está vivendo aí num quadro econômico que o combustível tradicional está cada vez mais caro. Então, acredito que agora mesmo muitos síndicos estão recebendo demanda de moradores, estão aí com esse tempo. Será que eu instalo agora, espero 6 meses, vai ficar mais barato? E a norma do Corpo de Bombeiros é muita coisa, é muita informação, eu sei. Mas o que é que você pode orientar aí os nossos gestores? Tá, outra felicidade dos dias de hoje é o nosso tio Google, né? Se você chegar, como ele bota CEP, aparece tudo que você quiser. Aparece empresas cadastradas que fazem instalações de eletroposto, você tem. Aí você vai ver o que ele já fez. Você tem, hoje em dia você deixa um rastro. Positivo ou negativo, né? É visível, né? Visível. O rastro que você deixou, você que sabe, mas que todo mundo vai ver. Então tá mais fácil você encontrar, tá mais fácil você escolher e identificar, né, um bom profissional, uma boa empresa responsável. Você vê onde ela trabalhou, que condomínios ela fez, né, que instalações ela fez. Ela está cadastrada no Corpo de Bombeiros, né? Ela tem alguma ocorrência, teve algum sinistro que ela foi envolvida. Não dá para ninguém se esconder mais hoje, né? Então você não precisa ter pressa, porque a solução vem mais rápido do que a sua urgência. Todo mundo que tem um carro pode esperar mais um pouquinho, um mês. Deixa as empresas que estão se especializando nisso cuidar desse assunto e começar a aparecer. Tenho certeza que vai aparecer aqui uma empresa, 2, 3. Você vai encontrar essas pessoas, elas vão se mostrar, porque são empresas, as empresas responsáveis, elas fazem questão de dizer, olha, eu estou aqui, estou disponível para servir, para entregar. Não é só o mercado, não é só o dinheiro, não. A engenharia, ela tem o lado que o bombeiro tem, o lado do cuidado da prevenção. O engenheiro pensa sempre o que pode acontecer e o que eu posso fazer para não deixar acontecer. É a mesma coisa que o bombeiro faz. Bom, queria agradecer imensamente, um grande orgulho, né, e satisfação, né, mais uma vez estar recebendo aqui o capitão Felipe Bintmiller, do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Ceará. Meu amigo Carlos Farias também, engenheiro elétrico, perito, especialista, né, em instalações elétricas aí de toda a natureza, inclusive energia solar para condomínios. Esse papo aqui foi extremamente relevante, né, para o nosso mercado. Eu acredito que a gente conseguiu extrair o máximo das informações. O tempo realmente é bem curto. Mas você que chegou agora, né, você já fica ciente que todo esse conteúdo vai estar disponível no canal da Tempo FM, aqui no nosso programa podcast Tempo de Condomínio. Aos amigos, muita gratidão, desejo aí muito sucesso para vocês. Aí, saudações finais aí para os nossos ouvintes, capitão. Eu gostaria de agradecer em nome do Corpo de Bombeiros, né, Coronel Joel, Coronel Wagner, também nosso subcomandante, que foi também comandante do CEP, Coronel Barreto. É sempre bom, uma satisfação grande estar presente, né, principalmente com outros profissionais que a gente acaba conhecendo também, sim, como o Carlos, grandes profissionais. E a gente fica aqui sempre disposto a ajudar, de portas abertas, como sempre, né? Nós que agradecemos. Carlos. Meu amigo Diego, eu agradeço, sempre estou disponível para qualquer hora e espero ter conteúdo para resposta para as demandas que você aparece por aí, que esse cara é cheio de novidade. Olha, pegadinha aqui, daqui a 6 meses eu quero outra pauta aqui com os dois, para a gente saber como é que se comportou, como é que os síndicos captaram aí a mensagem. E acredito sim, com toda certeza, depois desse episódio, muito síndico que está na inércia, pelo menos vai verificar como é que está a sua instalação atual, porque o Corpo de Bombeiros, ele deu esse prazo para se adaptar aí, 6 anos, né, capitão? Mas as instalações que já estão feitas e realizadas, elas vão continuar sendo fiscalizadas e vão ter que estar de acordo com a norma, né? Então, para você, né, eu desejo aí um ótimo dia e a gente fica aqui à disposição sempre. Programa Tempo de Condomínio Cast. E agora, pessoal, recebo aqui na nossa mesa, do nosso estúdio, o Dalmo Mendes, ele que é sócio-diretor da Ion Mobilidades. Nesse primeiro bloco a gente falou aí de todas as novidades dessa norma técnica aí do Corpo de Bombeiros com relação à instalação dos carros elétricos. E agora a gente está trazendo aqui a solução para você, síndico, que está em dúvida, onde pesquisar, onde buscar a solução coerente, correta, segura para o seu condomínio. Eu trouxe aqui o Dalmo para exemplificar um pouco a realidade dessa demanda, né, nos condomínios, de uma forma geral, mas principalmente para apresentar
a empresa aqui para a nossa audiência. Então, seja bem-vindo, Dalmo. Obrigado. Fala um pouco da tua empresa, um pouco da Ion Mobilidade, quanto tempo está no mercado, né? Essa trajetória dos carros elétricos, que não é mais uma tendência, é uma realidade no mundo, não só aqui nos condomínios do Ceará. De forma objetiva, fala um pouco aí para a gente. Perfeito. Obrigado pelo convite. Tá? Eu faço parte da Ion. A Ion é parte do grupo GSIM, Grupo Enault de Soluções e Instalações. Nós já temos aí mais de 30 anos no ramo da instalação elétrica, hidráulica, combate a incêndio, toda a parte de soluções e instalações. E em 2022 a gente começou a Ion. Nós compramos um carro 100% elétrico, já gostávamos muito de carro, já tinha visto a solução ali mais ou menos em 2018 na Intersolar de Munique. A gente fez a gente viajou, né, para participar dessa... A Intersolar é uma grande feira da parte da fotovoltaica e já era comentado lá a solução de carregamento veicular. Então, em 2022, a gente começou a investir nisso, de fato. Trouxemos carregadores rápidos para cá, na época que o mercado ainda nem comentava sobre isso. E algumas demandas começaram a aparecer exatamente pelo histórico, né, pelo nosso know-how na parte de instalações. Então, fomos crescendo, lançamos a solução Ion para recargas em condomínios. Temos também a parte comercial, então eletropostos espalhados pela cidade. Já são mais de 60 eletropostos. Condomínios nós já temos mais aí de 2.000 vagas sob gestão da gente. Então, realmente é um ramo que a gente está investindo bastante e a gente acredita que vai crescer ainda mais. Com certeza, ainda mais com esses episódios aí de aumento, né, nos combustíveis aí tradicionais. Eu acredito que hoje a realidade do carro elétrico, desse negócio de carro elétrico, ele vai ter um boom ainda muito significativo. E para condomínios, o síndico que não tiver já ciente dessa responsabilidade, não só sobre a norma, né? Manter a segurança dos moradores, como a gente bem comentou, mas saber contratar. Sim. Então, nesse tempo todo aí que vocês estão no mercado, quais são os erros mais comuns, né, que os síndicos e, porventura, os moradores cometem ao contratar empresas que não têm a habilidade técnica para estar oferecendo esse serviço, e ainda bem que essa norma chegou para regulamentar melhor ainda, né? Isso, a gente ficou muito contente, tá? O que acontece? A gente entende que um usuário, ao comprar no carro elétrico, ele fica naquela ansiedade de querer logo ter um carregador na sua vaga, e a gente entende que é essencial ter um carregador na sua vaga, principalmente porque quem compra um carro elétrico hoje, assim, generalizando um pouco, vai para o híbrido, né? Fica um pouco preocupado, às vezes fica com receio de ter um carro 100% elétrico no primeiro momento, e aí vai para o híbrido. O híbrido tem uma autonomia menor. Então, ele vai precisar carregar seu carro quase que todo dia, entendeu? Então, dia sim, dia não. Se rodar pouco, ok, você carrega com um espaço de tempo um pouco maior. Mas a comodidade de você ter um carregador na sua vaga é quase que essencial. Deixa de ser uma comodidade e vira uma necessidade. E aí, por conta dessa pressa, acaba querendo fazer as coisas da maneira mais rápida e não tecnicamente correta. E o síndico, um pouco leigo, claro, não tem como o síndico ser expert da estrutura do prédio até a parte de instalação. A gente entende completamente isso. Então, os maiores erros são esses. É contratar uma equipe ali que não é qualificada, às vezes vai só na indicação do próprio vendedor do carro. Não, tal eletricista ali instala. O síndico está contratando agora, está pedindo cotação. O que ele deve pedir à empresa, o que ele deve buscar de informação para não contratar o mais barato, que lá na frente vai sair caro problema. E, principalmente, oferecendo risco à vida dos moradores. Isso é uma coisa que a gente viu muito no começo, tá? O síndico não saber aonde recorrer. Mas, principalmente, empresas cadastradas no CREA, isso é essencial. Então, uma empresa o básico, é uma empresa que tem a história... Assim, eu acho que a gente pode até voltar. Uma empresa, esse é o primeiro ponto, né? Sair ali só do cara que faz uma instalaçãozinha e tal, a gente chama de Zé da esquina. Então, sair um pouco disso e ir para empresas qualificadas, certificadas ali, que tenham ação já nesse meio, né, de atuação, nesse campo de atuação. Tem registro no CREA, tem um profissional responsável e tem um portfólio, né? É importante ter um portfólio. Então, é basicamente isso, Bom, eletroposto. Certo. É uma tendência agora que muitos grupos de síndicos, será que vale a pena eu colocar no meu condomínio? Eu já resolvo 2 problemas, o do morador que está com carro elétrico, não fica aquela questão individual de várias instalações. O que você pode falar sobre essa demanda específica, essa solução, e como a Ion Mobilidade pode oferecer esses recursos para os nossos ouvintes aqui, nossa audiência?
Seguinte, a Ion ela tem alguns modelos, tá? A gente tem tanto para atendimento de condomínios com a solução Ion, que a gente pode aprofundar depois, como a parte do comercial. E o eletroposto ele se encaixa numa solução comercial. Essa solução comercial, tanto o próprio condomínio pode fazer um investimento de botar um eletroposto e a gente consegue fazer a gestão desse eletroposto, como a gente também pode fazer ali uma instalação a custo nosso e explorar comercialmente aquele local. Explica melhor isso aí. Custo Claro. zero para condomínio, o pessoal gosta de ouvir. Gosta de ouvir Custo isso. zero. A gente sabe, as nossas soluções a gente sempre tenta trazer aí o menor custo possível para o condomínio. Na solução onde a gente faz o investimento, a gente tem que analisar a viabilidade comercial para a gente disso, mas eu posso dar alguns exemplos. Mandaracauá a gente tem, Bossa Nova, temos alguns condomínios aqui em Fortaleza que já tem isso. Então a gente coloca um carregador sem custo para o condomínio e a gente cobra aquela recarga do morador. Tá? A gente às vezes associa isso ali a um valor de desconto na conta de energia para poder viabilizar o negócio, mas o importante é a gente atender. A outra solução seria o condomínio fazer essa instalação com custo próprio, né? Então a gente passa um valor para fazer esse investimento inicial, o condomínio paga e a gente fica fazendo só a gestão daquele ponto. Então é aí que talvez o condomínio consiga ter um retorno financeiro desse ponto. Tá? A gente cobra um percentual, ele tem acesso a toda a nossa gestão, é um aplicativo, então a pessoa chega, já desbloqueia pelo QR Code, já paga no cartão de crédito, não fica aquela coisa de mandar uma cobrança depois para o morador. A gente consegue centralizar isso tudo. Essa seria a solução Ion? Não, essa daí é uma solução comercial. A solução Ion ela é mais voltada para o condomínio que tem interesse de ter um carregador, os condôminos têm interesse de ter um carregador na sua vaga. Carregadores individuais. Aí Isso. explica pra gente como é que funciona esse modelo. Como é aí. que começou essa demanda, na verdade, né? O próprio Corpo de Bombeiros tinha divulgado aí que ele pediria ART e estudo de carga. O estudo de carga sempre foi uma coisa essencial. Nós temos hoje NBR 17019 e aqui especificamente NT 280. Agora também... Te interrompendo, Fica à até vontade. que você puxou o estudo de carga. Certo. O que mais provoca os incêndios, as mazelas, eu posso até usar esse termo aí, que a gente tem visto aí por todo o Brasil, condomínios com instalações inadequadas e provocando risco aos usuários, aos moradores, às crianças que estão ali trafegando. Tem alguma correlação? Esse tipo de É importante a gente instalação? até deixar claro essa questão de incêndio de carro elétrico e tudo mais. Isso já foi discutido provavelmente, né, com o capitão Felipe. Mas é uma coisa que a gente não tem tanto registro de incêndio. O que é que a gente vê? O que é que a gente vê como um risco? Não é exatamente o carro elétrico, até porque se a gente parar para ver um carro a combustão, são 70 litros de um líquido altamente inflamável. E é o que mais provoca incêndio, exatamente, né? Até pela quantidade. Exato. Então, assim, o que é o ponto de preocupação? É uma instalação elétrica bem feita. Do mesmo jeito que você corre o risco de um elevador pegar fogo, você corre o risco de uma instalação de um carregador pegar fogo também. Então, tem que ser bem feito, tem que ser feito com empresa de qualidade, que siga as normas técnicas, que siga tudo que foi definido Esteja ali. regulamentada pelo próprio CREA, esteja credenciada lá. Exatamente. Então, isso é o principal. Isso é o que vai garantir que a sua instalação Me está perdoe, correta. pode continuar aí com a Não, solução. perfeito. Aí, Ion. voltando para a solução Ion, o que é que a gente fez? O estudo de carga, ele determina qual é, vamos dizer assim, o espaço que o condomínio tem para novas cargas, no caso, carregadores veiculares. Porque apesar de alguns vendedores de carro, principalmente, dizer, não, é só uma tomadinha, não é bem assim. A carga é grande. Sim. E você vai passar 8 horas, às vezes, com aquela carga ligada. Então, E hoje a norma obriga a ser presencial, né? Essa recarga não pode deixar lá autônoma, dormir, no outro dia tem que ter... Existem alguns pormenores, alguns sistemas de segurança que tem que ser respeitado. Então, você está tratando de uma coisa que tem uma certa especificidade ali em cima dela. Então, o estudo de carga, ele determina qual o espaço que você tem para novos carregadores e muitos condomínios não foram desenhados para ter esses carregadores. Então, você não tem esse espaço. Então, o que é que a solução Ion faz? A gente faz um pedido de ligação nova em nome da nossa empresa, a gente faz um investimento no condomínio de uma infraestrutura para carregador veicular e a gente atende aos moradores nas suas vagas. Então, como é custo em relação a isso? Custo zero para o condomínio. De novo, zero? Eu falei, a gente gosta de trabalhar com custo zero aqui. Tá certo. Então, a gente tira a responsabilidade do condomínio, tira a responsabilidade do síndico de se preocupar com relação a carregador, se vai atender todo mundo, se não vai. Essa pergunta que acredito que alguns devam estar fazendo aí na mente, como é o processo legal
desse custo zero do condomínio? É um contrato de parceria? Como é que funciona o trâmite oficial Certo. dessa parceria? Nós temos um escritório de advocacia que nos auxilia, o pessoal do Wellington, o Dr. Wellington Sampaio, né? Wellington Sampaio. Conheço. Ótimo, sim, ótimo advogado, o escritório dele é muito bom. E a gente tem um contrato, eles que fizeram, eles que acompanham a gente nesse processo inteiro. Então é feito um contrato com o condomínio, porque é custo zero, mas nós temos uma fidelidade associada. Sim. Tá? Custo zero com fidelidade de 36 meses. Isso para o condomínio. Tá. Com Então, o condomínio... para garantir a isenção de custo, o condomínio te dá 36 meses de Isso. fidelidade para usufruir a gente do chama espaço de lá. fidelidade e exclusividade. Sim. Tá? Então, durante esses 36 meses, a gente tem a fidelidade e enquanto eu tiver com minha solução lá, eu tenho a exclusividade. Entendi. Certo? Entendi. Porque eu vou garantir que todo mundo vai poder carregar. Então, se vier alguém que ligue por fora, eu não vou conseguir... Outra, você vai fazer um investimento Exato, financeiro, né? financeiramente, Então, você assim, tem que ter o seu retorno lá garantido. Perfeito. Esse é o raciocínio. Então, a gente cobra só do morador. E aí tem um outro contrato. Então, são 2 contratos. Um com condomínio e um com condômino. Individualmente com o condômino. Isso. O contrato do parte, condômino não tem fidelidade. Se ele quiser sair, no mês seguinte ele sai. Não tem nada amarrando. E a gente faz a instalação na vaga dele. Então, o condômino que quiser ter carregador terá. O que não quiser não tem custo nenhum. E isso valoriza o próprio condomínio, o próprio prédio, né? Na hora, a gente já teve casos de condomínio que foi vender o apartamento e colocou no anúncio que o prédio tinha disponibilidade para carregador veicular. E, de fato, a gente garante que 100% dos moradores terão acesso a carregador veicular caso eles queiram instalar na sua vaga. Bom, conversei agora com o Dalmo Mendes, ele que é sócio-diretor da Ion Mobilidades. Você tiver a oportunidade agora de falar aqui para os nossos síndicos, nossas síndicas, gestores, que estão com dor de cabeça, não sabem a quem recorrer, com tanto anúncio aí de carro pegando fogo em garagem, carro elétrico, norma de corpo de bombeiros aí, eu tenho que me adequar. Calma, que ainda tem um prazo, né, para todo mundo se adequar. Mas tem muita gente já sofrendo pressão de morador, é uma tendência, né, os carros elétricos no mundo, não só em condomínios. Então, dê um recadinho aí para quem está precisando agora e por que devem escolher a Ion Mobilidades. Perfeito. A nossa empresa, já com um know-how aí de 30 anos de instalação, consegue oferecer realmente a melhor solução. Arrisco dizer que nós somos os únicos que conseguem atender a 100% dos moradores. Tá? A gente tem desde a solução do estudo de carga até a solução Ion, solução comercial. Então, se está com alguma dúvida, se precisa de ajuda, a gente participa da assembleia, a gente vai, faz uma apresentação, explica, tira todas as dúvidas para conseguir atender a esses moradores aí que estão com essa demanda. Para mais informações, né, você pode acessar o nosso canal do YouTube, Tempo de Condomínio. Lá você vai ter uma aba lá, podcast, aí você seleciona Tempo de Condomínio. Vários episódios vão estar à disposição, com vários conteúdos relevantes. E eu queria agradecer imensamente aqui o Dalmo Mendes, ele que prestou aqui o serviço de utilidade pública, né? A gente conseguiu realmente trazer um papo comercial, mas trazendo conteúdo relevante, né? Informações muito importantes para você, síndica, para você, síndico. Então, eu queria muito agradecer a tua vinda. As portas estão abertas e até uma próxima oportunidade. Estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do programa Tempo de Condomínio, em formato podcast. Eu te convido a se inscrever em nosso canal agora, dar o like, compartilhar aí na sua rede de moradores, redes de síndicos. Esse programa é feito para você que é síndica, para você que é síndico. A gente tenta trazer sempre conteúdo extremamente relevante e na próxima terça estaremos de volta a partir das 14 horas com mais convidados especiais. Tempo de Condomínio. Oferecimento Rede Unicom, especializada em segmento condominial. Única Serviços, mão de obra terceirizada. Ideal Solutions, corretora de seguros, solução para condomínios, empresas e planos de saúde. Megagem, grupo gerador e bombas. ACN Tratamentos, 10 anos de mercado com água de qualidade. 3110-7577. Audite Consultoria, especializada na gestão de seu condomínio. Ícone Elevadores, distribuidor autorizado Cone Ortobras para todo o Ceará. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Top Clean, soluções em higienização pessoal. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Universo AGV, proteção veicular a preços justos.